Quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, consagrar-me então para te louvar, derramar meu coração sobre teu altar, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim, que vou te seguir e te amar até o fim. E no fim do dia te adorarei, te darei louvor, mesmo escura a noite, brilha a tua luz, e em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim, que vou te seguir e te amar até o fim. Logo de manhã quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, consagrar-me então para te louvar, derramar meu coração sobre o teu altar. Logo de manhã quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, estender as mãos para te louvar, derramar meu coração sobre o teu altar. Graça, paz e misericórdia. Nós somos a Igreja Batista em Ceilândia Centro e temos a alegria de levar até você mais uma proposta de gravação para que você, onde está, na sua casa, no conforto do seu lar, ou também, quem sabe, acessando esse vídeo que ficará gravado, você fazer aquilo para o que nós todos existimos, que é o louvor da glória de Deus, cultuar a Deus e fazê-lo como Ele espera que o façamos, em espírito e em verdade. Quero convidar você a, juntamente comigo, orar ao Senhor, apresentando a Ele a nossa súplica. Aí onde você está, acompanhe alguns motivos que requerem a nossa intercessão, a nossa oração. Oremos pelas pessoas que vivem tempos e dificuldades no que diz respeito a sofrimentos pessoais, angústias, vivem ansiedades, no estresse, na correria da vida. Apresente estas pessoas ao Senhor. Talvez enquanto eu falava, você lembrou de alguém que você conhece e que você quer agora, diante do Senhor, clamar e suplicar que o Senhor conforte, que o Senhor fortaleça com a alegria dele, que é força. É possível também que você conheça alguém que esteja já vivendo tempos de sofrimento, de dor,
dor do luto, a tristeza da partida de alguém querido. Ore ao Senhor e peça a Ele, que é o Pai de misericórdia, o Deus de toda consolação, que leve conforto a estas vidas, enxugando as lágrimas e confortando os corações enlutados. Nós ainda prosseguimos nesse período pandêmico de afastamento, isolamento social. Ore ao Senhor e clame a Ele para que as medidas de combate ao coronavírus estejam alcançando efetividade, eficácia, sejam com eficiência, que as vacinas estejam chegando a todos num tempo mais rápido, que o Senhor também proteja a nossa nação, proteja o povo dele, proteja o mundo inteiro, guardando desta enfermidade a Covid-19. Apresente a Deus a tua intercessão pela obra missionária, missões nacionais, missões estaduais, missões mundiais. Clame ao Senhor pelo pastor Robério, pastor Fernando Brandão, pastor João Marcos. Peça sabedoria, discernimento, graça do Senhor para esses amados irmãos, saúde para eles, seus familiares. Rogue ao Senhor pela igreja perseguida e suplique que o Senhor guarde os nossos irmãos e irmãs, por graça e misericórdia, livre-os do mal em países com regimes totalitários, onde o evangelho não pode ser pregado abertamente. Apresente ao Senhor a súplica por saúde. Rogue ao Senhor que traga a saúde, o bálsamo da cura sobre aqueles que estão enfermos. Clamemos ao Senhor pelos que estão infectados pelo coronavírus. Peçamos a cura do Senhor em nome de Jesus. Apresente ao Senhor também aqueles que suplicam nesses tempos em que a economia está fraca, em que dificuldades temos enfrentado, pessoas que pedem portas abertas de emprego. Clamemos ao Deus da providência que abra estas portas por amor e misericórdia, alcançando estas pessoas, que elas tenham oportunidade de trabalho, que tanto pedem e clamam ao Senhor. Oremos pelos que pedem portas abertas também de concursos, alguns concurseiros que aguardam ser chamados. Peça a graça do Senhor, peça que o Senhor haja e na providência dele esses amados também possam encontrar o chamamento dos concursos para os quais passaram, e aqueles que esperam portas abertas de novos concursos também encontrem estas portas pela graça e providência do Senhor. Ore ao Senhor agradecendo por este ano de 2020, um ano de batalhas, de lutas, de sofrimentos, de partidas, mas também em tudo vimos o nosso Deus soberano conduzindo a nossa história, conduzindo a história da nossa família, conduzindo a história da nossa igreja. Vimos o nosso Deus e Ele continua no controle, mais do que no controle, como disse o salmista, o Senhor reina e Ele está conduzindo toda a história do mundo, do nosso planeta, do universo. Oremos ao Senhor que Ele alcance o mundo inteiro com a sua graça, a pregação do Evangelho, do seu amor. Oremos ao Senhor pela igreja estabelecida em vários lugares. Apresentemos nossa súplica ao Senhor. Oremos pela nossa cidade, Ceilândia. Oremos para que haja paz. Oremos pela nossa nação brasileira, o Brasil, para que haja discernimento, sabedoria, sensibilidade das autoridades na condução da nossa pátria. Oremos pelo mundo inteiro. Clamemos ao Senhor. Deus e Pai, colocamos diante de Ti as orações que agora foram feitas, tendo a certeza de que o Senhor nos ouve e que o Senhor o faz nos méritos benditos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te agradecemos porque o Senhor tem respostas para as nossas orações, as nossas súplicas, porque mesmo que as Tuas respostas não sejam aquelas que queremos, que pedimos, suplicamos, que temos fé de que o Senhor pode fazer, mesmo que não sejam as respostas que queremos, a Tua resposta para nós será sempre boa, agradável e perfeita. E que mesmo quando o Senhor não nos der respostas, o Senhor será sempre a nossa resposta. Traz o conforto, o consolo, traz paz aos corações que agora intercederam, e nós assim oramos confiantes, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém.
nós queremos também registrar nossa gratidão ao nosso Deus. A gratidão é uma virtude preciosa no coração dos seres humanos e Deus, o nosso Deus, se alegra de um coração grato. Vamos louvar ao Senhor, porque em Cristo Jesus, Ele tem nos dado uma salvação segura, perfeita, firme. Agradeçamos ao Deus Pai pelo Salvador Jesus e pelo selo do Espírito Santo em nós, que nos confirmou para o dia da redenção do Senhor Jesus. Agradeçamos pela bênção da saúde, agradeçamos também pela bênção da família, pela bênção da aposentadoria, pela força para o trabalho, agradeçamos pelo fôlego de vida, louvemos ao Senhor pela proteção e a providência dele para conosco. Livramentos do Senhor, providência material, sobretudo providências espirituais, porque tudo que conduz à vida e à piedade nos tem sido dado pelo Pai das luzes. Eu e você mudamos, mas ele jamais muda, nele não há sombra de variação. É o Pai que nos ama e que cuida de nós, aquele para quem eu e você valemos mais do que todo o restante do mundo, da natureza, da criação, porque dele somos imagem e semelhança. Agradeçamos a Deus por esse ano de 2020, o cuidado do Senhor sobre nós, as bênçãos, o conforto, o consolo, a saúde, a graça dele. Um ano de lutas, batalhas, mas o Senhor está nos conduzindo debaixo da sua soberania, do seu amor, da sua misericórdia. Queremos também louvar ao Senhor e agradecer a Ele por datas festivas, datas que no nosso coração trazem a lembrança especial de que nós temos sido cuidados pelo Senhor. É possível que você queira registrar aí gratidão pelo seu aniversário de casamento, né? Ou quem sabe você quer registrar também gratidão porque você está louvando a Deus e celebrando pela sua lembrança de conversão, o seu batismo, né? Louve ao Senhor por isso. Agradecemos porque é isso que é ser igreja, é a gente ter essa comunhão, ter essa alegria no nosso coração diante da presença do nosso Deus. E aqui queremos registrar aniversariantes desta semana que começa hoje. Queremos registrar com gratidão a Deus o nosso louvor, nossa adoração a Ele, porque Ele nos deu um presente precioso. Irmã Natália Farias. Natália nasceu no dia 25 de dezembro, Natália. Que coisa preciosa, né? Nesse dia em que também celebramos o nascimento de Jesus, a encarnação do Verbo vivo de Deus, nossa irmã Natália Farias nasceu. Natália, você tem sido uma bênção, você tem expressado para nós um firme testemunho de fé, de compromisso com Deus, com a família, com seu marido, seu filho, com a palavra de Deus. E no dia do seu aniversário nós lembramos, Deus nos deu você como um presente na nossa membresia, no corpo, na família que é a Igreja Batista em Ceilândia Centro. O Senhor continue te abençoar, Natália, com a graça dele. Louvamos também ao Senhor, porque no dia 26 faz aniversário nossa irmã Raimunda Costa. Irmã Raimunda, uma mulher de sabedoria, uma serva de Deus, uma irmã dedicada, uma mulher de oração, uma mãe dedicada, uma esposa dedicada, uma irmã em Cristo Jesus, serva do Senhor Jesus. Irmã Raimunda, eu me alegro sempre, quando eu consigo, quando eu posso, e a gente se fala ainda que neste ano, poucas vezes, algumas delas por telefone, como eu fui abençoado, como meu coração foi alegrado, ouvindo a irmã e imaginando esse lindo sorriso que a irmã tem na face. Deus continue te abençoar, minha irmã, e dando à irmã aquilo que o seu coração deseja, né? Salvação do marido, bênçãos para os filhos que estão aí pertinho, que estão um pouquinho mais distante. A graça do Senhor sobre tua vida, irmã Raimunda. Deus te abençoe. No dia 26/12, fazem aniversário de casamento, pastor Vantuir e a irmã Ione. Louvamos a Deus, pastor Vantuir e irmã Ione, pelas vidas de vocês e suplicamos que o Senhor continue a abençoar vocês e a fazer de ambos exemplos para nós, povo e igreja dele. Que o Senhor Deus continue a nos abençoar e a nos dar sempre corações agradecidos.
Quero convidar você ao texto da Palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. Nós temos pensado na carta do apóstolo Paulo aos Efésios e no capítulo 4 temos considerado o tema Vivendo como Igreja de Deus. Este texto precioso nos ajuda muitíssimo a pensarmos acerca do que a Palavra de Deus tem para nós aqui sobre um viver santo. Veja o que diz os versos de 25 a 32. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Vamos falar com Ele em oração. Deus eterno, lendo Tua palavra mais uma vez, suplicamos, Senhor, aplica a nossa mente, iluminando-a pelo poder do Teu Espírito e também ao profundo do nosso ser, Pai, os princípios eternos e imutáveis da bendita palavra do Senhor. Nós assim oramos confiantes, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. O que temos visto nesse capítulo 4, sobre viver como igreja de Deus, no processo de santificação, é que nós devemos evitar entristecer o Espírito. Vimos nas meditações anteriores que o Espírito se entristece com amargura, com cólera, com iras, gritarias, blasfêmias. E agora veja o que Paulo vai dizer aí no verso 32. Antes, ou seja, ao contrário daquilo que entristece o Espírito, antes, sede uns para com os outros. E ele começa dizendo, benignos. Antes de entristecerem o Espírito, alegrem-no. Tragam alegria ao Espírito Santo que selou vocês, que mora em vocês, que é a marca de Deus em vocês para o dia da redenção. Não entristeçam o Espírito, antes tragam alegria ao Espírito. E aqui a gente relembra o que sempre temos dito em algumas mensagens: santificação é um processo contínuo, no qual nós deixamos de fazer coisas erradas e buscamos fazer as certas. Abandonamos as erradas, longe de nós aquilo que entristece o Espírito, e perto de nós, próximo de nós, dentro de nós, as virtudes que trazem alegria ao Espírito Santo de Deus, que nos selou para o dia da redenção em Cristo Jesus. Então, santificação não é só deixar de fazer o errado, é passar a fazer aquilo que é certo. Ao invés de entristecer o Espírito com o errado, antes disso, nós iremos alegrá-lo com aquilo que é certo, na prática daquilo que é certo. E alguém poderia perguntar como? Paulo vai explicar. Se antes ele tinha dito que entristece o Espírito de maneira mais clara, conforme nós vimos, gritarias, blasfêmias, malícia, etc., distante de nós, agora ele diz antes, como se ele estivesse dizendo, alegrem o Espírito. Aquilo lá entristece. O que alegra o Espírito Paulo começa falando, é a reciprocidade na benignidade. É interessante, Paulo aqui vai trazer um dos chamados mandamentos recíprocos. Um dos chamados mandamentos
da mutualidade, da fraternidade, da comunhão cristã. Paulo vai dizer: sede uns para com os outros. E aqui está essa reciprocidade da nossa caminhada como crentes em Jesus, como filhos e filhas de Deus, como família, como irmãos que somos em Cristo Jesus. Paulo vai nos fazer entender aqui que a benignidade ou a reciprocidade da benignidade alegra o Espírito Santo, porque a benignidade é um dos atributos compartilháveis de Deus para conosco, o seu povo, para conosco os salvos em Jesus, para conosco aqueles que foram selados pelo Espírito Santo. Lembre-se, há atributos de Deus que ele não compartilha com ninguém. Só Deus é onisciente, só Deus é onipresente, só Deus é onipotente, só Deus é soberano, só Deus é eterno. Mas a sua benignidade ele compartilha conosco, assim como outros atributos que, sendo dele, são dele para nós, compartilhados. Salmo 103, verso 8, declara algo precioso. O salmista diz: o Senhor é assaz benigno. O Senhor é assaz benigno. O salmista está dizendo que o Senhor é abundante, plena e completamente. Mais do que pleno, ele é abundantemente benigno. A benignidade é atributo de Deus. E quando o Espírito Santo que em nós habita nos vê tomados por esta virtude da benignidade, o Espírito se alegra. A benignidade alegra o Espírito Santo que habita em nós, porque benignidade, é virtude do Espírito Santo. É atributo compartilhável de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e é virtude do fruto do Espírito. Você se lembra de Gálatas, capítulo 5, versos 22 a 23? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade. A benignidade é a virtude de Deus em nós. É o bem que Deus tem e sente como virtude sendo compartilhado a nós. É o bem como virtude na nossa alma. É o bem como virtude na nossa mente. É o bem em nós que nos leva à prática da bondade. Porque se a bondade é o bem na prática das mãos, a bondade é o bem nas mãos, a benignidade é o bem no coração. A prática do bem, ou seja, a bondade, só é possível em corações tomados pela benignidade. O Espírito se alegra quando nós que somos por ele selados, nos deixamos tomar pela benignidade. A benignidade é a disposição, portanto, de mente, de espírito, de alma para a prática do bem. Não há bondade sem benignidade no coração. Não há atos do bem, prática do bem, sem que a benignidade tome completamente o coração. O Espírito se alegra por ver uma das virtudes do fruto dele manifesta no coração nosso, a saber, a benignidade. A benignidade alegra o Espírito Santo, a benignidade de Deus em nós alegra o Espírito Santo no qual fomos selados, porque no coração aonde existe benignidade, há sempre disposição para servir. Eu sempre digo isso. Para mim, um dos textos extraordinários das Escrituras é Marcos capítulo 10, verso 45. Disse mesmo Jesus, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, disse encarnado: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Nós é que temos essa paranoia de querer receber, de só querer ser servidos. Um coração cheio de benignidade está mais disposto, como Jesus, a servir do que a ser servido. O Espírito se alegra quando nos vê em nossa comunhão fraterna, na reciprocidade da benignidade, servindo-nos uns aos outros.
apresentando-nos com avental e com toalha para secar os pés daqueles que acabaram de lavar seus pés, nos abaixando com humildade e servindo. O Espírito se alegra porque serviço é conduzido, é marcado por corações plenos de benignidade. A benignidade alegra o Espírito Santo que em nós habita, porque a alma tomada pela benignidade estará sempre disposta a não ser vencida pelo mal, mas a vencer o mal com o bem. Isto alegra o Espírito. Nós, povo de Deus, família de Deus, filhos e filhas de Deus, marcados e selados pelo Espírito, somos os filhotes do bem. Somos os filhotes da benignidade, de maneira que todas as vezes que nos fizerem o mal, nós devolveremos com o bem, como que dizendo, ainda que não pareça nesse tempo presente, o bem é sempre triunfante. E no último dia, o bem triunfará e reinará absoluto, vencendo a morte, vencendo o maligno e vencendo o mal. O Espírito se alegra quando vê homens e mulheres que, cheios e plenos de benignidade, estão sempre mental e espiritualmente dispostos a pagar o mal com o bem, a não se deixarem vencer pelo mal, a não se cansarem de fazer o bem, mas a vencerem o bem a vencerem o mal, com a prática do bem. A benignidade alegra o Espírito Santo, porque na mutualidade, na reciprocidade da benignidade, há testemunho da unidade do corpo que é a igreja. E então, no ambiente fraterno, no ambiente de comunhão dos irmãos, no ambiente amável de benignidade, afável, pleno de benignidade, então se cumpre a oração de Jesus lá em João capítulo 17, 21. A unidade dos discípulos testifica que o Pai enviou o Filho para salvar pecadores. Pecadores que antes não se aturavam, pecadores que antes queriam só seguir o rumo, a direção do seu próprio egoísmo, da sua própria vontade, mas porque agora, tomados de benignidade, esses pecadores agora estão em unidade. O Espírito se alegra quando vê a igreja, corpo, testificando a reciprocidade da benignidade por meio da unidade, como prova de que Pai, Filho e Espírito Santo são unidade, e que foi a unidade do Deus triuno que enviou o Filho para salvar o mundo. A benignidade promove o testemunho da unidade. A reciprocidade da benignidade promove para o mundo o testemunho de que o Pai enviou o Filho ungido pelo Espírito para salvar pecadores. A benignidade alegra o coração do Espírito Santo de Deus. Quero terminar esta mensagem dirigindo-me a você que a ouviu, mas que ainda não se abraçou com o Evangelho. O Evangelho da graça de Deus tem um convite para você. O convite a abandonar toda e qualquer vontade do teu próprio coração, da tua própria mente, e a aceitar a disposição mental e espiritual de pagar o mal com o bem. O que o mundo nos diz, o que nossa própria vontade nos diz é: se alguém pisou no meu calo, eu vou pisar 10 vezes no calo dele, eu vou pagar o mal com um mal bem pagado. Não é assim que imaginamos? O Evangelho te convida a abrir mão do seu pretenso direito de pagar o mal com o mal e a pagar o mal com o bem. Isto é impossível para nós seres humanos. Só é possível quando nós vamos a Jesus, confessamos a Ele nosso egoísmo, nosso pecado, nosso orgulho e dizemos: Jesus, perdoa os meus pecados, transforma minha vida, capacita-me a viver de maneira que o mal que me fizerem
eu pagarei com o bem, testificando assim que o bem é sempre vitorioso. Confesse a Jesus os teus pecados, creia nele, convide-o para ser o Senhor e o Salvador da sua vida. E aquilo que você julga ser impossível, será plenamente possível na tua caminhada. Que Jesus abençoe você. Há aí uma projeção do meu e-mail. Se você tomar essa decisão de caminhar no Evangelho da Graça de Deus, você pode compartilhar essa decisão comigo. Fale com Jesus onde você está em oração. Confesse em oração a Ele os teus pecados e convide-o para ser Senhor e Salvador da tua vida. E aqui para nós, Igreja de Deus, povo de Deus, uma lembrança muito preciosa para nós, meus irmãos e irmãs, você que nos acompanha nesta transmissão, na gravação deste vídeo, uma lembrança importante sobre a benignidade. A benignidade é uma via de mão dupla. É um mandamento recíproco que Paulo está aqui falando aos Efésios, capítulo 4, 32. Sede uns para com os outros. A benignidade pressupõe reciprocidade, mutualidade. Todavia, mesmo que eu tendo sido benigno para com alguém, seja ele do contexto do arraial cristão, da família cristã ou não, se eu manifestei benignidade e não recebi benignidade, isto não me isenta de continuar sendo benigno. Como prova de que, se os homens a quem eu manifestei benignidade não a manifestaram para mim, não retribuíram para mim, há alguém que me retribuiu plenamente benignidade. Lembremos-nos, quando praticarmos a benignidade e as pessoas conosco não forem benignas, lembremos que o Senhor é assaz benigno. Ele é transbordantemente benigno. A benignidade dele nos alcançou. Que esta lembrança nos faça continuar vencendo a malignidade com o bem, com a benignidade, atributo de Deus que a cada dia ele deseja ver em nós. Que o Senhor Jesus abençoe minha vida, abençoe tua vida, a assim entendermos, a assim pensarmos, a assim confiarmos, a assim crermos para a glória dele. E que ao invés de entristecermos o Espírito, nós o alegremos com benignidade mútua, recíproca, para a glória de Jesus. Que ele nos abençoe. Vamos falar com ele em oração mais uma vez. Senhor Jesus, obrigado por tua palavra viva, poderosa, eficaz, palavra que nos conforta, nos consola, palavra que também nos convida a sairmos de nossas zonas de conforto e a confessarmos nossos erros, nossas faltas, nossas tendências humanas, a fazermos justamente o que queremos e não o que o Senhor quer. Perdoa os nossos pecados. Ó Deus, também a tua palavra nos enche de esperança. A lembrança de que, não obstante vivendo em um mundo mau, do maligno, um mundo perverso, um mundo que jaz naquele a quem chamamos de maligno, o bem, a benignidade do Senhor em nós será sempre vitoriosa. Dá-nos a tua graça para assim entendermos, crermos e vivermos. No nome do nosso Senhor, no nome do nosso Salvador, Jesus Cristo. Que assim, pois, seja para a glória dele, Pai. Nós queremos, Senhor, assim suplicar que a graça do Senhor Jesus, o teu amor, ó Deus Pai, e a comunhão e consolação do doce Espírito de Deus, aquele a quem sempre queremos alegrar, que em nós é o selo para o dia da redenção, do último dia, do dia de Cristo, o dia eterno, que sejam sempre conosco, pois, povo de Deus, aqueles que acompanharam esta transmissão, com todos os integrantes da Igreja Batista em Ceilândia Centro, com todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, hoje e para todos sempre. Amém. É bem possível que você percebeu que este vídeo ele já estava previamente gravado. Hoje eu não pude estar fazendo essa transmissão online, e nós, numa conversa com a liderança, nossa equipe de multimídia, nós decidimos que este vídeo ficaria então previamente gravado. Eu não pude estar hoje fazendo a transmissão online,
porque o Senhor me permitiu estar junto com a Laura e a Lili, celebrando aqui mais um ano de casamento. Celebramos no dia 18 passado 27 anos, de casados. E isso traz para o nosso coração muita alegria. Então, para que a gente pudesse aproveitar uns 2, 3 dias juntos nessa celebração, nós deixamos então previamente gravado este vídeo. E quero louvar a Deus, né, por esse tempo, 27 anos de casados. Nós temos juntos com o namoro 30 anos de relacionamento. Nós não somos o casal perfeito, mas eu louvo a Deus pela mulher que Ele me deu, e porque nós, com dificuldades e renúncias, nós vamos crescendo, e o amor de Deus tem sido aumentado em nós, as bênçãos, as dádivas do Senhor, e tem nos dado fidelidade, compromisso mútuo, reciprocidade e crescimento na graça do Senhor. Então nós queremos deixar também mais uma vez esse nosso registro de louvor e gratidão ao Senhor. Você terá no link do nosso vídeo as aulas de EBD que já estão gravadas. Você também terá a lembrança do culto de hoje à noite, que será também transmitido. Quero aqueles irmãos que já se inscreveram, que compareçam, e assim possamos prosseguir em louvor e em adoração ao nome do nosso Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Ele, pois, nos conduza na continuidade desse dia, debaixo da sua poderosa mão. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus, nós te louvamos, te agradecemos por tua palavra viva, eficaz, que conforta o nosso coração, que nos consola, que também, Senhor, nos conduz a pensarmos em nossas faltas, em nossas falhas, em quantas vezes nós demos ouvido, Pai, ao nosso próprio coração e pagamos o mal com o mal. Perdoa-nos por isso. Agradecemos por esta palavra que também renova em nós a esperança de que o bem é sempre vencedor, de que não nos devemos deixar vencer pelo mal, mas devemos vencer o mal com o bem. Pedimos que o Senhor continue a transbordar em nós, a fazer cada vez mais frutificar em nós a virtude do fruto do teu Espírito, que se alegra quando a vê em nós, que é a benignidade. Que assim aconteça, Senhor, para a tua glória. Abençoa-nos, pois, fortalece-nos, ministra em nosso coração isto para a honra, glória e louvor do teu santo nome. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do doce Espírito Santo de Deus, aquele que em nós faz a cada dia germinar e nascer o fruto, do qual as virtudes manifestas dentre elas é a benignidade. Que assim, sobre nós, povo de Deus, aqueles que acompanhamos esta transmissão, aqueles que integram a Igreja Batista em Ceilândia Centro, e sejam com todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, hoje e para todo sempre. Amém. É bem possível que você percebeu que este vídeo ele já estava previamente gravado, não podemos hoje fazer uma transmissão online. E a justificativa é porque o Senhor permitiu que eu, juntamente com a Lili, e também acompanhados por essa doce, maravilhosa companhia da Laurinha, celebrássemos 27 anos de casados. Nós nos ausentamos um pouquinho da cidade nesses 3 dias e estamos juntos agradecendo a Deus. No dia 18 passado, nós comemoramos 27 anos de casados. E eu louvo a Deus pela mulher que Ele me deu, louvo a Deus porque mesmo nós não sendo perfeitos, Ele nos deu sua graça, nos deu o seu favor, e em meio a renúncias, em meio a amor, perdão, em meio a momentos difíceis de lutas, de tristezas, o Senhor Deus tem mostrado para conosco abundante benignidade, abundante amor. Então, quero registrar isso aqui como gratidão ao Senhor e que você tome como justificativa, pois, a impossibilidade de fazermos a transmissão online como nós sempre fazemos. Mas em nosso link já estão também as aulas da Escola Bíblica Dominical e convido todos aqueles que se inscreveram a estarem no culto que será transmitido online hoje à noite no nosso templo com a permissão do Senhor. Que
Que o Senhor nos abençoe, nos dê a sua graça, um domingo na continuidade desse dia, de bênção, de misericórdia dele, de benignidade dele sobre nós. Nós ouviremos a gravação do pós-lúdio e assim encerraremos esta transmissão ou encerraremos este vídeo. Que o Senhor nos abençoe. Amém.